Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo sobre SQL Tips, em que eu dou alguma dica sobre a linguagem SQL e que você possa aplicar em seus projetos pessoais ou no mercado de trabalho. E a ideia é que esses vídeos eles sejam bastante curtos, para você conseguir aplicar rapidamente e não perder muito tempo do seu dia, tá legal? Nesse vídeo eu vou falar sobre o operador IN, e, consequentemente, também o operador not in. Tá? Eu tenho algumas queries aqui já preparadas para dar alguns exemplos para vocês, mas a gente vai aplicar cada uma delas separadamente. Tá legal? Com o operador in, a gente consegue passar, algumas opções de valores para uma determinada coluna, aqui restringindo com o where. O where aí que vocês já devem conhecer se vocês entendem um pouco sobre a linguagem SQL. Tá legal? Então aqui eu tenho um dataset que chama SQL Tips, tá? Eu acabei de criar, e nele eu tenho uma tabela que chama SQL Tips 2, justamente porque a gente está na nossa segunda aula ali, segundo vídeo sobre dicas de SQL. E também estamos utilizando aí, como sempre, o nosso gerenciador ali de banco de dados, o BigQuery, tá? Que ele é muito simples e muito prático e também muito barato, tá legal? Então, abrindo essa tabela aqui de exemplo para essa aula, a gente vê que existem ali três variáveis, três campos, três colunas. Tá? E só tem também 10 registros, pouquíssimos registros, só para a gente entender como realmente funciona o operador IN. Tá legal? Então, nossa primeira coluna é o User ID, que é o identificador único de cada usuário, que vai de 1 a 10 aqui nesse caso. Temos também o nome de cada um desses usuários e também um exemplo aqui com a cidade. Tá? Então, pode ser nulo ou pode ter algum valor aí da cidade, alguma cidade do Brasil. Tá legal? Então, aqui é uma tabela bem simples mesmo, só para mostrar para vocês como aprender aí sobre o operador IN. Então, a primeira consulta que a gente vai realizar nessa tabela é pegar o nome e a cidade, tá? E eu só quero as pessoas, que moram, que tem a cidade aqui registrada de Manaus e Belo Horizonte, tá? Então, no caso, como a tabela é bem pequena, a gente sabe quem precisa ser retornado, tá? Então, no caso, a gente tem a Renata, a Amanda e também a Mariane. Então é muito simples, a gente simplesmente aqui coloca as nossas opções de cidade, a gente quer retornar tanto o nome quanto a cidade aqui no nosso select como resultado, mas a gente quer somente as cidades de Manaus e Belo Horizonte. Então a gente pode passar aqui entre aspas, como são valores aí em texto, a gente coloca entre aspas e a gente separa esses dois valores pela vírgula. Aqui o espaço ele não é necessário, mas eu coloco só para dar uma organização a mais à nossa consulta. Legal? Então, se a gente rodar isso aqui, a gente vai obter a Renata, a Amanda e também a Mariane, tá? Que são de Manaus e Belo Horizonte. Então, se a gente rodar somente esse trecho selecionado, a gente vê que o nosso resultado tá? É Renata, Amanda e Mariane, como a gente queria. Tá legal? E aí você pode pensar, como aqui na nossa tabela também tem registros nulos, eu abri de novo aqui a nossa tabela, tá? A gente vê que o Lucas e o Neymar, eles não têm cidade registrada, eles estão como nulo aqui, tá? Então, você pode pensar, será que se eu adicionar também a palavra null, como está escrito aqui null, se eu adicionar essa palavra aqui também, será que eu consigo retornar esses outros dois usuários? Então vamos executar e aí eu explico para vocês se realmente é possível em SQL, com o operador in, a gente colocar valores nulos. Então se a gente executar aqui a nossa consulta, a nossa query, a gente vai obter o mesmo resultado. Você pode pensar, nossa, mas por que isso acontece? É simples, aqui em SQL, com o operador in, ele avalia cada uma das condições, cada um dos nossos valores aqui que a gente colocou como opção para serem retornados, eles são avaliados individualmente. Então é como se fosse, aqui eu vou escrever como comentário,
tá? Para ficar mais fácil de entender. É como se ele primeiro verificasse se City igual a Manaus, tá? Depois ele verifica se City é igual a Belo Horizonte. E depois ele verifica se City igual a null. Só que a gente não consegue utilizar o igual a null em SQL, né? Ele vai dar um erro para a gente. Aqui eu vou até apagar. Eu vou copiar essa mesma query, tá? E eu vou colocar aqui where city igual a null, tá? Então só para executar esse trecho, e aqui ele já fala, né? A gente não consegue ter um erro na query, os operadores, né, com igual, a gente não consegue colocar um null junto, aqui, né? Então a gente não consegue fazer uma coluna igual a null, né? No SQL ele não consegue fazer essa operação. Então é por isso que quando a gente coloca o null aqui como opção aqui no in, no operador in, ele não vai conseguir trazer os resultados, né? Porque ele considera o null como um valor desconhecido, né? Ele não consegue realizar essa operação, tá? Então aqui eu vou apagar, então vocês já sabem que colocando o null aqui eu não consigo, né? Tem outras formas de você conseguir, pode utilizar o or city is null. Dessa forma, você vai conseguir retornar, tá? Então esse é o jeito certo de você comparar aí os valores da sua coluna com o valor nulo, né? Então, se a gente executar esse trecho, a gente agora sim vai obter, né, o Lucas e o Neymar, que a gente queria obter anteriormente. Tá legal? Então, não se esqueçam que não precisa colocar um null aqui dentro do in, porque não vai servir para nada, tá? A mesma coisa a gente pode pensar ali com o not in. Tá? Eu vou dar uns espaços aqui para ficar mais fácil de visualizar. Se a gente olhar a tabela, agora eu quero not in, ou seja, eu quero todos os usuários, né, todos os nomes desses usuários e as cidades, contanto que a cidade ela não seja, né, igual a Manaus e nem seja igual a Belo Horizonte. Né? No caso, a gente teria que retornar, né, pela lógica, assim na nossa cabeça. A gente deveria retornar o Lucas, o Neymar, a Gabriela, o Pedro, o Caio, o Jefferson e o Rodrigo. Né? Vários aí usuários. Né? Mas será que a gente vai realmente retornar esses usuários? Então, executando esse trecho, a gente vê que retornou a maioria. Né? Só não retornou o Lucas e o Neymar porque eles estão como nulo. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado com o not in, porque ele não vai levar em consideração os usuários que têm aquele valor, né, para aquela coluna nulo, tá? Então, os valores que são nulos, eles não são considerados, tá? Então, ele vai pegar cada valor de city, vai ver se eles não estão entre Manaus, né, se eles não são igual a Manaus ou Belo Horizonte, e aí ele vai trazer para você. Só que o null, ele é como se fosse um valor desconhecido, né? Então, a cidade ela não vai ter nenhum desses valores, tá? Então, uma outra opção aqui é simplesmente retornar os valores, né? Então, um or aqui, or city is null. Então, a gente vai conseguir dessa forma adicionar aqui os usuários que não tenham cidade. Então, tem que tomar muito cuidado com o not in, né? Porque ele desconsidera ali os valores que são nulos da sua coluna. Tá legal? Então, isso foi um pouquinho sobre o in, operador in, e também o not in em SQL. Você já viu que precisa tomar alguns cuidados. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e dê um like. Assim você consegue ajudar na divulgação do meu trabalho. É isso e ficamos até a próxima.